Meus amigos, hoje nós temos um papo do bem diferente, com uma criatura que fez uma palestra lindíssima em nossa casa hoje, vale a pena vocês contactarem com os nossos canais para assisti-la. A nossa Cláudia é psicóloga por formação, veio de Campinas e deu um recado maravilhoso para nós. E hoje agradeço, Cláudia, a sua participação, estar aqui conosco. E vamos falar sobre a culpa. Eu imagino que todos nós tivemos ou temos culpa ainda. E ela vai dizer para nós o que nós devemos fazer ou para evitar a culpa ou se tivermos que solução dar a ela. Cláudia. Olá, doutor. Obrigada. Obrigada pelo convite, a confiança de todos vocês. Um abraço a todos os amigos do Papo do Bem. Evitar a culpa não tem muito como, não é? A culpa, na verdade, ela é um sinal de saúde psíquica num primeiro momento, porque a culpa, né, até etimologicamente pensando na questão da culpa, ela tem a ver com a tomada de consciência de um erro cometido. Então, a pessoa que não toma consciência que errou, ela está com problemas, não é? Aí é uma questão de saúde mental mesmo, tanto que os psicopatas não vão sentir a culpa. Às vezes eu faço essas brincadeiras no começo das minhas palestras, eu pergunto para as pessoas, né? Quem aí tem culpa ou quem não tem? E as pessoas meio sem jeito dizem, não, eu tenho culpa. Ok, eu digo que bom, não é? Culpa é uma coisa boa. O que não é bom são os desdobramentos da culpa. E aí sim surge um grande entrave, não é? Que precisa ser cuidado. Depois do reconhecimento de um erro cometido, nós podemos tomar pelo menos dois caminhos principais, né? Que são decisões egóicas, ou até podemos pensar em decisões do próprio ser. Né? Depois da culpa, nós podemos ir pelos caminhos, nos enveredarmos pelo remorso, que é diferente da culpa, que é o ressentir aquele erro cometido. Não é? E nós vamos nos perdendo em pensamentos paranoicos. Não é? O remorso ele traz uma ideia não verdadeira, né, que é a ideia de que nós estamos pagando uma conta sem de fato estarmos pagando. Não é? Estamos engessados num sentimento autopunitivo. Então, a tendência da pessoa que vivencia o remorso por longo tempo é a autossabotagem, não é? Porque é uma crença mais profunda de que eu não mereço ser feliz, eu falho, né? Não sou bom o suficiente para as pessoas, então eu não posso ser feliz. E aí a consequência comportamental, não é, muito danosa. São aquelas pessoas que fazem escolhas difíceis, terríveis, inclusive pode entrar aí a questão da drogadição, do álcool, que muitas vezes nascem, né, são reverberações do sentimento de remorso. Então, essa é uma escolha que a nossa cultura, infelizmente, por séculos, não é, instigou nos seus crentes, né, porque a força, né, da própria igreja em determinado momento para ir para esse lugar de culpa reforçada pelo remorso, não é, acaba por enfraquecer as pessoas, né, tornando-as joguetes. Isso também nós sabemos como espíritas, não é? As pessoas ficam muito mais vulneráveis também aos espíritos obsessores por conta dessas culpas não tratadas, podemos chamar assim, ou culpas patológicas, como a gente quiser nomear, não é? Acho que o mais importante aqui não são as ideias, não é? Mas o conceito, os símbolos que se encerram. Mas existe uma outra possibilidade depois dessa tomada de consciência, que é a reparação, né? Então, a raiz da palavra reparação no grego é metanoia. E metanoia significa mudança de mentalidade. Então, a culpa ela é importantíssima. Tomei conhecimento, falhei, errei, não foi legal o que eu fiz. Não é? Isso traz uma dor, que é uma dor expiatória, e ela é muito positiva. Como eu cheguei a falar hoje, né, na palestra, na casa, as dores, elas carregam em si mesmas bênçãos, luzes, riquezas. Não é? E uma das riquezas da dor da culpa, que é esta consciência e essa transformação positiva, né? A mudança de mentalidade. E quando o ser diz, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais realizar o que eu vinha realizando, não é?
Se nós olharmos para trás na linha do tempo, vamos lá, 250 anos atrás, talvez nós estivéssemos reunidos aqui, nós, num papo não tão do bem, não é? Conversando sobre quantos escravos nós tínhamos comprado na última remessa de vendas. Não é? E era tido como algo normal discutirmos o número de escravos que nós tínhamos. Hoje... Quantos escravos nós matamos também, né? Então, pois é. Então, são tantas atrocidades, não é? Nas vivências múltiplas que nós já tivemos, e que quão importante é, claro, não é? Nós tomarmos consciência de que isso é um erro, mas nós não ficamos estacionados, porque estacionarmos num processo de remorso, não é? De culpa, não nos permite, não é? O auto-perdão e a evolução. Ficamos, como dizia Paulo de Tarso, não é? Naquela tristeza que visa a morte, né? Em Romanos ele fala que existem dois tipos de tristeza, né? Uma tristeza que é de Deus, que fomenta a vida, e uma tristeza que é para a morte. O que Paulo estava querendo dizer ali simbolicamente? Existe uma tristeza, por exemplo, a culpa, que gera uma tristeza e nos impulsiona a reparação, ou seja, que é uma tristeza que nos impulsiona a Deus, a verdade, ao bem, ao amor, que é a reparação. Hoje nós não comercializamos escravos mais, nós já reparamos isso. Né? Embora ainda existam atrocidades acontecendo no mundo, nós já estamos num processo de reparação com relação, não é, aos negros há algum tempo. E ainda precisamos continuar reparando, é claro que precisamos continuar essa reparação, não é? É um acerto social que precisamos realizar. Mas, se ficarmos apenas nos punindo, nós saímos da ação, né? E estacionamos. Então, gera aquela tristeza que Paulo de Tarso comenta em Romanos, que gera morte. Morte, no sentido simbólico, né? Para nós espíritos, a morte é a estagnação espiritual, quando nós estagnamos o nosso processo evolutivo. Né? E, de fato, o remorso, ele causa essa estagnação. Né? É um grande problema. Por outro lado, o outro caminho, a outra escolha, que é a tristeza que nos leva a Deus, que é da reparação, não é? Que é da metanoia, é uma escolha possível e vai exigir de nós, claro, que nós experienciemos a tristeza da culpa primeiro, senão a reparação, ela não é do coração. Né? É preciso que nós sintamos esta dor. Então, algo que eu comentei hoje também, né, aos amigos da Casa Espírita Francisco de Assis. Quando nós evitamos sobremaneira, né, os sentimentos difíceis, as emoções difíceis, sejam elas a tristeza, né, ou mesmo a raiva, enfim, quando nós não queremos que a dor se achegue e passe pelo nosso corpo, que ela passe pelo nosso ser, nós criamos uma dupla ou tripla dor. Né? Nós aumentamos isso num nível de sofrimento que pode chegar à beira do insuportável. Né? Então é preciso experienciar essa dor, a tristeza que nos traz lágrimas, que nos traz aquela sensação de pouco valor em determinado momento, que nos humilda. Né? Do verbo não é nos humilha, há uma diferença entre nos humilharmos e nos humildarmos. Né? Percebendo que somos ainda ignorantes. Isso é um processo de humildar o ser. Né? Perceber o tamanho real que nós temos. Olha, eu ainda falho, eu tenho sombras, eu tenho aspectos luminosos, mas eu tenho de fato aspectos ainda não visitados, né, no meu porãozinho da alma. E de vez em quando, esses demônios internos não vistos, e demônio aqui também no símbolo, né? Não é? São sombras, né? É, isso, não na literalidade, né? Tem um efeito sombrio sobre nós. Tudo que não é visitado, doutor, né, queridos amigos, aquilo que nós não visitamos no nosso ser, nos domina. Acho que essa foi uma grande contribuição freudiana à nossa sociedade. Né? Porque até antes de Freud, a psicologia vinha acreditando que, né, se é que existia uma psicologia realmente antes, mas ela vinha acreditando e dizendo às pessoas que o homem é um ser consciente e ele pode organizar a própria vida dele a partir das suas escolhas que estão pautadas no consciente.
E veio Sigmund Freud, não é? No finalzinho do século XIX, ele vai dizer, já no começo do século XX, por volta de 1900, ele vai dizer, não, nós somos seres inconscientes e muitas vezes somos dominados e dirigidos pelas circunstâncias que estão ali naquele inconsciente, pelas situações, né? Pelas nossas pulsões também. Isso é uma grande contribuição porque nos convida a olharmos para esses aspectos do nosso ser que precisam ser visitados, que aliás, muito antes de Freud, né, na entrada, no oráculo de Delfos, né, está escrito lá na entrada, né, conhecei-vos a vós mesmo, né, conhece a ti mesmo e conhecerás todos os deuses, enfim, toda a verdade, tudo o que existe. É preciso nos conhecermos, também como Jesus disse, conheceremos a verdade e a verdade vai nos libertar. Verdade sobre nós mesmos nos liberta do quê? Das escolhas disfuncionais, da repetição de padrões nocivos. Não é? Então, e o arquivo que a gente tem no inconsciente, pelas experiências pretéritas, tem um peso muito grande nas nossas decisões conscientes, não tem, Cláudia? Sim, sim. De fato, somos seres bem complexos, né? Carregamos não só as nossas mazelas e dificuldades de primeira infância, aliás, desde o ventre da mãe, mas vamos ter que ter um olhar, precisamos ter um olhar ainda mais ao passado. Entretanto, seja lá qual for a circunstância que nós carregamos, geralmente nós reeditamos dramas. Eu tenho percebido isso, são reedições de dramas. Né? Então, nesta atual encarnação, dentro do nosso projeto reencarnatório, nós fazemos escolhas dentro daquilo que a gente se propôs, que é uma possibilidade de ser olhado nesta vida, né? Então nós escolhemos, ou escolhem para nós, o melhor cenário possível, com as melhores almas possíveis, boas ou não, para que nós possamos trabalhar essas questões inconscientes ainda, não é? Que precisam ser levadas à consciência para, por fim, serem transformadas. Sejam remorsos do passado, sejam culpas do pretérito, não é? Porque de fato carregamos, né? Geralmente por trás, não é? Ou por baixo ali, né? daquele fogo ou daquela dor da depressão, nós vamos encontrar culpas não resolvidas, não é? Ou levadas para esse campo de remorso. Então, revisitar essas sombras, ou melhor, olhar pela primeira vez talvez a essas sombras e trazê-las ao consciente, num primeiro momento pode atrapalhar a nossa autoestima, pode nos fazer pensar que nós temos menos valor do que nós de fato temos. Então aí entra um cuidado, não é? Até um cuidado que eu costumo falar para as pessoas, que é um cuidado comparativo, não é? Todos somos vulneráveis, todos somos imperfeitos. E então sair um pouco do eu e entrarmos com esse olhar no nós vai nos ajudar. Porque não há um só ser na Terra que não falha, que não erra, que não sente essa dor expiatória da culpa, não é? E que em algum momento também não se perdeu nos seus remorsos, não é? Quem já leu o livro Boa Nova tem lá um capítulo com o nome Maria de Magdala, que é um dos capítulos mais bonitos, aliás, um livro belíssimo, né? E que mostra como Maria, ao procurar Jesus, depois de conhecê-lo, no Evangelho de Lucas, acho que no capítulo 8, ali no comecinho, versículo 2, né, Lucas vai dizer que havia uma mulher chamada Maria, que era de Migdal, né, que é torre em hebraico, mas é Magdala, procura Jesus e ao se aproximar do mestre já saem dela 7 demônios. É esta passagem que está em Lucas. Então acontece isso, ou seja, vamos simbolicamente pensar em Maria encontrando com a luz do Cristo, ou vamos pensar também em Jesus como um arquétipo agora, se é que é possível nós fazermos esse exercício, não é? Jesus nos representa o quê? A luz máxima da consciência, a verdade máxima que nós podemos alcançar ou almejar, não é? O espírito angelical perfeito, certo? Muito bem, na sua perfeição relativa. Quando ela, uma mulher do mundo, né, com suas sombras psíquicas, com as suas... Não vamos pensar agora em obsessores, eu estou fazendo um convite para olharmos símbolos, ok? Então ela, uma mulher do mundo, com suas sombras não visitadas, com as suas dificuldades, quando ela encontra
aquela luz plena da consciência, que é o próprio Cristo, imediatamente saem dela os 7 demônios, que podem representar os 7 pecados capitais, se nós quisermos ler assim, também é possível, não é? Ou conjunto de dramas, de medos, de sentimentos de culpa. De tudo junto. Tudo que é sombrio está ali. Não está ali porque é mal, está ali porque é ignorado. E o mal, ele é um filhote da ignorância, assim como a verdade é filha do tempo, não é? E ela se encontra com Cristo e se transforma. E aí naquele capítulo, Humberto de Campos maravilhosamente escreve, né, através do Chico, dita para o Chico, e diz que Maria procura Jesus sentindo enorme culpa, não é? Porque ela falou, eu tive com tantos homens, eu tive uma vida desregrada, eu queria ter filhos, eu não tenho filhos, não é? Eu não vou merecer, não é? Porque de fato eu sou um ser sem valor. Nós lemos assim, né? Não tem agora o texto literal aqui, mas a ideia é essa, pelo que eu me lembro. E a resposta de Jesus, né, dentre outras frases sublimes, foi: Maria, tá tudo bem, só escolhe a porta estreita. Algo como, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, como ele fala para o paralítico de Betesda, do tanque de Betesda, exatamente assim, depois quando ele o encontra no templo. Só vai e não faça mais, ou seja, vai para a reparação, Maria, solta o remorso, porque o remorso te engessa. E quando você vai para a reparação, amando os filhos do mundo, que não são seus filhos, né, que foram gerados no seu ventre, mas são os filhos do mundo, os filhos de Deus, quando isso acontece, né, Maria, você estará alinhada com a lei divina. Então, tendo ouvido isso e tendo interiorizado, introjetado, né, fala de Jesus e a história vai adiante, o que faz Maria, se não a reparação? Se não é esse caminho que ela faz, é lógico, né? Então ali, depois da morte de Jesus, depois da crucificação, do seu reencontro, aliás, era a primeira a ver Jesus, não é? Materializado ali, após a crucificação e depois das trocas todas, os discípulos decidem levar a mensagem, a boa nova ao mundo, não é? E aí deixam ela para trás, porque ela era uma mulher considerada impura, ainda estava espiando pelo seu passado. Imagina, numa cultura que ainda hoje estamos no meio do patriarcado, não é? Não superamos o patriarcado, podemos imaginar o que Maria de Magdala enfrentou no seu tempo e todas aquelas outras mulheres, não é? Que ficaram até o final com o mestre e muito além do final. Então, ela percebe, após o abandono dos amigos, dos discípulos de Jesus, né? E a própria mãe Maria não ficou com ela, que era uma grande amiga, precisou ir embora com João. Então ela percebe a chegada na época se falava em lepra, né? Que agora é Hanseníanos, chegando os leprosos. E então ela não teve dúvida. O que vou fazer eu? Ficar com eles, são os filhos do mundo necessitados de mim nesse momento. E o que ela faz? Ela vai cuidar dos leprosos no Vale dos Leprosos, que ficavam à parte da sociedade, eram os marginalizados, os excluídos também, não é? Porque muito doentes. E ali ela adoece, e ali ela não perece, porque sai um pouco antes, indo em busca, né, de revisitar Mãe Maria, que eu falo mãe porque eu a considero uma grande mãe, buscar Maria, buscar João, e ela morre às portas da cidade de Éfeso, não é? E ao abrir os seus olhos espirituais, um pedaço que sempre toca muito o meu coração, ela avista Jesus, não é? Ali na beira do lago do Tiberíades, né? Do Kinneret, como se fala em hebraico, e ele diz: vem Maria, você passou a porta estreita. Então, este capítulo é uma lição profunda sobre culpa, remorso e reparação. Certo? E Maria é um retrato fiel da humanidade, né? Todos nós passamos pela Maria. E talvez em situações muito mais graves, não é? Maria só tinha aquele sentimento por uma vida promíscua, né? Que estava afetando-a. Mas vamos voltar um pouquinho atrás. O que nós não fizemos 10 mil vezes pior do que a Maria. E só tem um caminho, né? Que é passar pela... Com a pergunta 120 do Livro dos Espíritos, o Kardec
perguntou se a gente tem que passar pela fieira do mal para a gente evoluir. Eu disse, não, temos que passar pela fieira da ignorância, porque à medida que a gente vai conhecendo a verdade, nós vamos nos libertando. E esse é o grande papel da doutrina, que traz para nós um consolo muito grande, que nada está perdido, não é? Nós estamos em passagem evolutiva. Todas as grandes almas passaram por situações iguais à nossa. Porque se Deus tivesse construído um Cristo já perfeito e nós aqui nessa imperfeição indizível, seria uma injustiça, não é? Mas não, todas essas grandes almas passaram por essa trajetória de culpa, de erros crassos, né? E hoje nós estamos tomando consciência, conforme a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está a lei divina? Na consciência. A lei está na consciência de todo mundo. Agora, a grande problemática, não é, Cláudia, é ter essa consciência da lei, não é? É na experiência que vamos ampliando a consciência, né? Não dá para ter consciência sem experiência. Então, não dá para nós sabermos profundamente sobre o bem, não é? Sem, muitas vezes, entrarmos em alguns equívocos. A questão é que o livre-arbítrio ele tem, sim, um papel, não é? Porque podemos, uma vez já conscientes do equívoco, abandoná-lo. E aí, muitas vezes, recalcitramos, não é? Retomamos o erro. E aí, sim, a dor vai, não é? Apertando, os sofrimentos, eles aumentam por conta disso. Então, uma dor, ok, quando ela cumpre o seu papel, ela não precisa mais ficar. Ela pode ir embora. Porque a dor é uma mestra divina, como disse Emmanuel, não é? Através do Chico. É uma mestra divina. Ela vem aqui, ela desperta, ela transforma. Mas quando ela cumpre o papel dela de ser professora, ela pode ir embora. Ela Ezequiel mesmo disse isso. Ezequiel, um profeta bíblico, ele disse assim, meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Ou seja, Deus não quer que a gente sofra. Pelo contrário. Ele fez tudo até hoje para a gente viver uma vida plena. A grande problemática é nós estarmos distante dele, não é? Isso mesmo. E outra história que eu acho muito inspiradora é do bisavô espiritual de Allan Kardec, ou melhor dizendo, avô espiritual de Allan Kardec, que é Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, para quem conhece a história de vida dele, ele quando nasce em Genebra, 1712, se não me engano agora, ele, ao nascer, a mãe morreu, não é? E segundo os biógrafos, ele sofreu muito por conta, é claro, não é? O filho vive e a mãe morre. E, enfim, mas ainda assim ele se tornou, né, um escritor autodidata, filósofo, enfim, músico. É muito interessante o currículo de Jean-Jacques Rousseau, né? Um grande iluminista. E não sei se vocês sabem, mas ele teve 5 filhos e abandonou todos num orfanato. Teve 5 filhos com uma mesma mulher. E aí ele escreve uma obra que eu considero a obra-prima da sua vida, que é Emílio da Educação, não é? Emílio da Educação, onde ele cria um personagem fictício e ele vai falando sobre educação de Emílio, e as pessoas dizem, mas como assim um homem que abandona seus 5 filhos escreve um livro sobre educação? Não faz sentido. Em verdade, sim, faz todo sentido, porque ele entrou numa depressão, numa culpa, né, muito profunda. E aí ele escreve no início do Emílio o seguinte, eu não escrevo essa obra para me desculpar das minhas falhas, mas para impedir os meus leitores de fazê-las ou de repeti-las. Não é? Então esta obra, o Emílio, ela é uma obra que influenciou demais Johann Pestalozzi. Pestalozzi se inspira em Emílio da Educação para montar o Instituto de Verdun, na Suíça, onde Hippolyte Léon Denis Rivail se forma. Por isso que eu digo que é o avô da pedagogia, não é? Ou seja, esta obra, né, gera uma escola, porque Johann Pestalozzi vai levar para a prática algo que só estava na teoria, né, de Jean-Jacques Rousseau, porque ele não fundou nenhuma escola, ele era um professor, mas não fundou escola. Ele colocou Emílio em funcionamento, aonde Kardec bebeu daquelas fontes, não é? E se tornou o grande pedagogo que nós temos notícia. Então, é muito importante que nós percebamos que da reparação de Jean-Jacques Rousseau nasce um bem enorme para todos nós. Não é? Ele não ficou preso no remorso, ele foi para a reparação através da sua obra. É maravilhoso. E teve a consciência e a humildade de dizer, né, do seu erro, porque normalmente a pessoa tende a esconder, né? Se não quero mostrar minha culpa, como é que eu ficaria perante a comunidade? E às vezes fica remoendo aquilo e querendo escondê-la. E vai
perseverar na atitude infeliz, sem reparação e sofrendo as consequências, né? Que possamos ter essa consciência, não é, de Maria, de Jean-Jacques Rousseau, fazendo do limão uma boa limonada, não é? Então, Cláudia, nosso tempo está finalizando. Quero agradecer muito a sua participação, muito feliz, não só na palestra, como nesse nosso Papo do Bem, nesse bate-papo tão construtivo, porque eu entendo que a nossa proposta, embora nem sempre tenhamos a condição de vivenciar tudo que nós falamos, mas é fazer o que o Jean-Jacques Rousseau fez, né? Falar como nós devemos nos conduzir, o que sirva de exemplo para os demais. E esse Papo do Bem é no sentido de esclarecer, de elucidar, não só no sentido de evitar novas quedas com novos sentimentos de culpa, como também mostrar que tem solução, tem condição de nós repararmos nossos erros, pela experiência, né? Principalmente pelo trabalho no bem. O Pedro disse certa vez, o amor cobre uma multidão de erros. Todos nós erramos, mas podemos repará-los com amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Amor a nós mesmos, porque muitas das vezes nós não nos amamos, nos permitimos atitudes tão infelizes para conosco, né? Através das compulsões, das viciações. Mas com a minha gratidão irrestrita, nós finalizamos o nosso bate-papo de hoje, convidando vocês para participarem conosco quarta-feira que vem. Certamente, com muita paz, com muita harmonia e muita fé. Nós podemos tudo, como diz Jesus, tudo pode aquele que crê. Vamos crer em nós, crer em Deus, crer em Jesus, na espiritualidade amiga e nos amigos que nos assessoram. Com eles nós podemos construir um mundo melhor.